Você me disse para achar um motivo para me mandar. Fala pessoal, aqui é o Miguel do Filmeja 1. Fiquei a garimpar nas plataformas à procura dos melhores filmes de ação do início ao fim e encontrei 10 títulos espalhados pela Netflix, Prime Video e Apple TV+, que não te vão decepcionar. Fica até o final porque o último é imperdível. Número 1. Resgate 2. Disponível na Netflix. Tyler Rake sobreviveu por milagre à missão que quase o matou. Qualquer pessoa normal teria aproveitado para sair do jogo de vez. Mas ele não é uma pessoa normal. E quando uma nova missão aparece, diz que sim, sem hesitar. O objetivo desta vez é invadir uma prisão de segurança máxima na Geórgia para resgatar a família de um gangster impiedoso. Uma prisão projetada para ser impenetrável, cheia de guardas armados e corredores sem saída. Não há plano alternativo, não há equipa de apoio, só ele. E o caos que se segue quando entra em modo operacional. O que o filme entrega é um dos planos sequência de ação mais insanos do cinema atual. Tiros, explosões e combate sem pausa, num ritmo que não te deixa respirar entre uma sequência e a seguinte. Chris Hemsworth está ao seu melhor físico e a direção de ação é de outro mundo. Se há um filme nesta lista para colocar no topo da lista, é este. Número 2. Matador de Aluguer. Disponível no Prime Video. Um ex-lutador do UFC tenta deixar a violência para trás e recomeçar com algo simples. Um emprego como segurança num bar de estrada nas Florida Keys. Sem drama, sem confrontos, longe de tudo que ele queria esquecer. Mas a tranquilidade dura pouco. Criminosos locais decidem tomar o controle da área com intimidação e força, e escolhem o homem errado para dobrar. Quando ele decide que chegou ao limite, o que acontece a seguir não é uma altercação, é uma guerra. A pancadaria que se segue é brutal, física e sem cerimônia nenhuma. Jake Gyllenhaal surpreende pela intensidade, silencioso, calculado e absolutamente devastador quando muda de modo. Um dos filmes de ação mais subestimados dos últimos tempos, que merece muito mais atenção do que recebeu. Número 3. Infiltrado, disponível no Prime Video. Há algo naquele homem que não fecha. Ele aparece, pede emprego numa empresa de transporte de valores, faz o trabalho, não fala mais do que o necessário. É o tipo de pessoa que passas ao lado na rua e nem reparas. Mas quando um assalto armado acontece durante uma operação, ele responde de uma forma que ninguém consegue explicar. Habilidades de combate letais, nível militar, executadas com uma frieza que não é de pessoa comum. Fica claro de imediato que o emprego é uma fachada. Ele está ali para encontrar alguém. E tem toda a paciência do mundo para esperar o momento certo. Jason Statham, no seu elemento absoluto. Econômico nas palavras, implacável na ação. O filme constrói a tensão de forma inteligente, antes de deixar tudo explodir. E quando explode, explode mesmo. Número 4. The Bluff. Disponível no Prime Video. Nas Ilhas Caimã do século XIX, uma mulher vive uma vida aparentemente normal. Tem as suas pessoas, o seu lugar e um passado com sangue e violência que enterrou fundo o suficiente para seguir em frente. Mas quando corsários e piratas invadem a sua ilha e destroem tudo o que ela construiu, percebe que não há forma pacífica de resolver o que está a acontecer. E o que emerge dentro dela não é pânico. É aquela parte que sabe exatamente o que fazer quando não há mais opções. O que se segue é a ação de sobrevivência crua, sangrenta e visceral. Sem superpoderes, sem tecnologia. Só instinto, determinação e a vontade de proteger o que é seu a qualquer custo. É o tipo de filme que prova que os melhores filmes de ação vêm muitas vezes de onde menos esperas. Número 5. Durandar. O Vingador. Disponível na Netflix. Uma operação que corre mal da pior forma possível desencadeia uma caçada humana que atravessa continentes sem parar para respirar. Os agentes envolvidos são de elite, mas o que enfrentam está além de qualquer briefing que alguma vez receberam. Perseguições em alta velocidade,
tiroteios em espaços fechados sem sítio seguro, combates corpo a corpo com uma brutalidade que não deixa dúvidas. E por cima de tudo isso, uma teia de traições onde nunca sabes em quem confiar, porque neste mundo a lealdade tem sempre um preço. Essa incerteza constante torna cada sequência ainda mais intensa, porque as apostas são sempre reais. Cinema de espionagem de alto nível, feito em grande escala e sem poupar em absolutamente nada. Número 6. Alerta Vermelho. Disponível na Netflix. O melhor investigador do FBI tem um dia que começa mal e vai piorando de forma completamente injusta. Dwayne Johnson é alvo de uma armação cuidadosamente construída e acorda numa cela ao lado da última pessoa com quem quereria estar, Ryan Reynolds, que não consegue fechar a boca nem quando a situação pede silêncio. Para limpar o seu nome, o investigador precisa da ajuda desse homem. O objetivo em comum é apanhar a ladra mais imprevisível do planeta, vivida por Gal Gadot, que está sempre 3 passos à frente de toda a gente. O que se segue é uma perseguição que atravessa países inteiros, fugas, tiroteios e confrontos que nenhum dos dois planeou. A química entre os 3 é real, o humor funciona, e a ação aparece sempre quando menos esperas. Número 7. Agente Stone. Disponível na Netflix. Há uma organização que não aparece em nenhum documento oficial, que não tem nome em nenhum relatório governamental e que oficialmente não existe. O trabalho desta organização é manter a paz global nas sombras, resolver os problemas que os governos não conseguem ou não querem resolver abertamente. Gal Gadot interpreta uma das suas melhores agentes, uma mulher que opera nessa zona cinzenta entre o que é legal e o que é necessário, e que é boa naquilo que faz, a um nível que poucos conseguem acompanhar. O problema surge quando uma hacker extraordinariamente talentosa consegue fazer o que toda a gente dizia ser impossível: roubar o acesso à arma mais perigosa que a organização possui. Uma inteligência artificial capaz de penetrar em qualquer sistema, controlar infraestruturas críticas, manipular exércitos e derrubar governos inteiros. Nas mãos erradas, é o fim de qualquer equilíbrio de poder global. E a agente Stone é a única com hipótese real de travar o colapso. Mas para isso, tem de navegar uma missão onde não sabe em quem confiar por dentro. O filme é um festival de acrobacias, quedas em queda livre, tiroteios em múltiplos cenários e perseguições num ritmo que não abranda. Ação de espionagem com produção de grande escala. Disponível na Netflix. Número 8. The Gorge. Disponível na Apple TV+. 2 agentes são colocados em postos de vigilância em lados opostos de um desfiladeiro. Missão simples na aparência: observar, registrar, reportar. Não interagir com o outro lado. Não fazer perguntas sobre o que estão realmente a guardar. Apenas vigiar. As semanas passam e a tensão entre os dois cresce em silêncio. Uma desconfiança mútua construída à distância, através de binóculos e rádio, sem nunca se terem encontrado de frente. Cada um sabe que o outro está ali. Nenhum dos dois sabe verdadeiramente por quê. E é exatamente essa falta de informação que os torna perigosos um para o outro e vulneráveis ao que está mesmo por baixo deles. Porque o desfiladeiro tem algo lá dentro. E quando esse algo emerge, emerge de uma forma que nenhum dos dois estava treinado para enfrentar. Tudo o que construíram em separado, a distância, a desconfiança, os protocolos, deixa de fazer sentido em segundos. Eles têm de fazer o que nunca foi suposto: confiar um no outro completamente, sem tempo para hesitar. O que se segue é ação pesada, intensa e genuinamente surpreendente. É o tipo de filme que te apanha completamente desprevenido e que fica contigo muito depois de acabar. Disponível na Apple TV+. Número 9. Lobos. Disponível na Apple TV+. Existem pessoas que resolvem problemas que não deveriam existir e fazem-no de formas que nunca poderiam ser explicadas a um tribunal. Brad Pitt e George Clooney interpretam 2 desses homens. Solucionadores de problemas de alto risco
especialistas em fazer desaparecer situações embaraçosas para pessoas com poder e dinheiro suficiente para apagar o silêncio. São os melhores no que fazem. E são absolutamente solitários por natureza, por método e por escolha consciente. Porque neste trabalho, um parceiro é uma variável que não controlas, e variáveis matam. Então, quando os dois são contratados por canais separados para cobrir o mesmo crime de alto escalão, na mesma noite, no mesmo lugar, a situação complica-se de imediato. Nenhum deles estava à espera do outro. Nenhum deles quer estar ali com o outro. Mas a noite foge rapidamente do controlo de uma forma que nenhum deles consegue resolver a solo. E resistir à ideia de cooperar começa a custar mais do que aceitar. O que se segue são tiroteios, perseguições de automóvel pelas ruas escuras de Nova York e situações que nenhum dos dois planeou, resolvidas com uma química entre Pete e Clooney que não se fabrica. Ação com personalidade real. Disponível na Apple TV+. Número 10. Greyhound, Na Mira do Inimigo. Disponível na Apple TV+. O Atlântico Norte é uma zona de guerra invisível. Não há trincheiras, não há linhas de frente claras, apenas a imensidão do oceano e a certeza de que há algo lá embaixo que te está a seguir. Tom Hanks interpreta um capitão da Marinha Americana que lidera pela primeira vez um comboio de navios aliados nessa travessia. A mais perigosa da guerra, conhecida pelos marinheiros como o Fosso Negro, o ponto do oceano sem cobertura aérea aliada, onde os submarinos nazis operavam livremente. É a primeira vez que ele comanda em combate real. A pressão é total desde o primeiro momento, porque os erros aqui não custam uma missão, custam navios inteiros e as centenas de vidas a bordo. O filme constrói uma tensão sufocante de forma progressiva, usando o ambiente do mar para criar uma claustrofobia que não precisas de paredes para sentir. E quando os submarinos atacam de vez, a intensidade explode de uma forma que não te deixa sair do lugar. É um filme sobre o peso de cada decisão tomada em segundos, sobre o que significa liderar quando não há tempo para ter medo. Uma das melhores experiências de guerra no cinema recente, sem exageros. Disponível na Apple TV+. 10 filmes, 3 plataformas, ação do início ao fim. Comenta aqui qual vais ver primeiro. Se ainda não estás inscrito no Filmeja 1, faz isso agora. Até o próximo vídeo.